Paz do Senhor Jesus, amém. Vamos fazer uma oração, vamos proclamar um salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Calcarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, esse território está consagrado para a manifestação do teu poder e da tua glória. Nós delimitamos, Senhor, toda essa circunferência aonde nós estamos localizados, e declaramos nessa tarde, Pai, que os espíritos malignos estão proibidos de atuar nessa jurisdição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós proibimos todos os espíritos de impedimento, espíritos que colocam barreira. Nós impedimos que espíritos que fazem resistência venham operar neste lugar, e nos posicionamos, Pai, como os teus filhos, e nos apropriamos de toda a autoridade que o Senhor tem nos dado, e declaramos nessa tarde, meu Pai, que o Senhor reina nesse lugar, o Senhor reina na nossa vida, o Senhor reina sobre essa igreja, e nenhum mal terá poder de prevalecer neste ambiente aonde a tua presença reina. Por isso nós convocamos, Pai, a presença dos teus anjos neste lugar. Começa a dar ordem a anjos, e que eles estejam, Senhor, de prontidão de batalha nos 4 cantos desta casa, para guerrear contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E em nome de Jesus Cristo, ordena aqui, meu Pai, a tua bênção. Ordena aqui, Senhor, o teu favor, que a tua glória apareça nesta casa, e cada coração agora seja cheio da tua presença. Em nome de Jesus, toda turbulência que estava acompanhando essa pessoa, caia por terra agora. Espírito de turbulência, espíritos angustiadores, espírito de depressão, espírito de tristeza, espírito de desânimo, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Você que veio acompanhando essa pessoa, você que está tirando dela a paz para dormir, a paz para comer, a paz para viver, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, e eu clamo aos céus para que se manifeste nessa tarde com muito poder e muita autoridade nesse culto. Em nome de Jesus, eu fecho agora toda e qualquer brecha que o inimigo poderia ter para agir nesse lugar, e a minha oração se converte em fogo, em espada, para cortar todo laço, para queimar toda obra maligna, e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sairemos deste culto, Pai, empoderado pelo teu poder, e derramamos chuva sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Você pode, amém? Glória a Deus.
Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia e nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo de 2, versículo de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11. E eu gostaria que nessa tarde você ficasse muito atento para aprendermos a palavra de Deus. Amém? Então, quero contar com a sua atenção. É um versículo pequenininho, mas de uma relevância muito grande para o nosso aprendizado. Diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Diga comigo, ardis. Ardis é o mesmo que artimanhas, estratégias de guerra. Podei vos assentar. Efésios capítulo de número 6, é uma carta do apóstolo Paulo, e nessa carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, pessoal, por favor, projeta para nós, Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, o apóstolo Paulo vai dar para nós uma aula de batalha espiritual. Ele nos apresenta como funciona as batalhas espirituais no mundo espiritual. Ele nos apresenta a batalha espiritual no mundo espiritual, ele também nos apresenta uma forma de vencer essa batalha. Ele inicia dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está claro aqui já no primeiro versículo que nós lemos que para vencermos uma batalha espiritual, nós vamos precisar do poder de Deus, nós vamos precisar da unção de Deus, nós vamos precisar de uma graça especial de Deus, porque se eu vou lutar contra uma pessoa, eu posso usar uma arma, eu pego um pedaço de pau, eu pego uma arma cortante, eu pego uma arma de fogo e eu posso batalhar usando essas armas. Mas quando a Bíblia fala sobre o mundo espiritual, eu preciso usar armas espirituais, porque eu não consigo matar o diabo, certo? Eu não tenho como pegar um pedaço de pau e bater na cabeça do diabo, não tem como eu pegar um revólver e atirar no diabo, não tem como matar o diabo. Então como que eu vou vencer o meu inimigo? Para vencer esse inimigo, o apóstolo Paulo nos ensina, aqui no capítulo de número 6, o versículo 11, ele vai dizer o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, ou seja, Deus disponibilizou para mim e para você uma armadura, um armamento. E quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e ele está dando para nós esse exemplo de como vencer uma batalha espiritual, ele está falando de armaduras, porque naquele período o que o povo conhecia como armadura era a armadura dos soldados romanos. Então o capítulo de número 6 de Efésios está baseado na armadura que os soldados romanos usavam em suas guerras. Então ele diz: vocês precisam revestir, ou seja, vestir por cima ou vestir de novo. Vocês precisam revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se eu não me revestir da armadura de Deus, eu não vou ter condições de ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você que é crente, que está aqui esta tarde, quantas vezes durante a sua caminhada você viu pessoas começar bem e terminar mal? Você já viu pessoas começar firme e de repente desandar? Por quê? Porque se não revestir da armadura de Deus, a gente não consegue ficar firme. Quem está pegando? A gente só vai conseguir ficar firme se nós estivermos revestidos das armaduras de Deus. O apóstolo Paulo continua no versículo 12 dizendo: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, ele vai classificar em uma ordem o tipo de inimigo que nós enfrentamos. Ele diz: contra principados, 1, potestades, 2, príncipe das trevas deste século, 3, hostes espirituais da maldade nos lugares, nas regiões celestiais. Então ele vai caracterizar aqui para nós 4 hierarquias. Então 4 formas
de ações do inimigo, que devido à sua característica, atua em lugares, em regiões. Eu preciso que você entenda que só nesse versículo eu poderia pregar para vocês aqui durante 10 horas. E eu confesso para vocês que ainda faltaria tempo para explicar tudo. Por quê? Porque esse versículo, ele está falando de principados. Quem são os principados? São espíritos malignos que atuam em países. Cada principado, ele é responsável por atuar em um país. Então, cada principado, ele faz resistência em uma geografia de país específico. Potestade fala de poder. Então, são espíritos que recebem poderes para atuar em determinadas geografias, como estados. Nós temos também o príncipe das trevas deste século, que é Satanás, que atua em todas as regiões. Tem os espíritos territoriais, que eles atuam em determinados territórios. Quando nós mudamos da Vila Operária para esse território, nós enfrentamos muitas batalhas contra espíritos territoriais que atuavam nessa região. Todas as vezes que você mudar de um lugar para outro, você vai observar esse peso de resistência. Quem já percebeu esse peso de resistência? É porque são outros inimigos, são outro tipo de espíritos malignos que atuam naquela região. Os espíritos territoriais daquela região, eles começam a fazer guerra para te expulsar daquele lugar. Por quê? Porque eles reconhecem que você é alguém revestido de autoridade e que está ali para estabelecer, para delimitar aquele território, e aonde você der uma ordem, eles vão ter que obedecer. Quem está pegando diz glória. Então, só aqui, irmãos, eu poderia falar 10 horas com vocês, e eu confesso que eu seria muito feliz falando, explicando, e ainda faltaria tempo para lhes explicar mais. Mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, no versículo 13, portanto, já que vocês estão enfrentando todos esses tipos de espíritos malignos, de guerras espirituais, vocês precisam fazer o quê? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Diga comigo, resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então, eu tomo a armadura de Deus, para que eu possa ter poder de resistência quando vier o dia mau. E depois de ter guerreado, e depois de ter lutado, e depois de ter enfrentado tudo, eu ainda vou ter força para continuar firme. Versículo 14, ele diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Crente na mentira, irmão, não vence, tem que ser com a verdade. E revestida a couraça da justiça. A couraça era o equipamento que ficava protegendo toda essa região do tórax. Fala de emoções, fala de coração, fala de alma. Por quê? Porque uma das partes mais complicadas na vida de um ser humano é a sua alma. Porque a nossa alma, ela é a sede dos sentimentos. E hoje, qual é a doença do século? É a depressão, é a ansiedade e as síndromes. Por quê? Porque isso são doenças da alma. Por que que essas doenças da alma têm atingido pessoas? Porque elas não estão revestidas com a couraça da justiça. Aquele que tem a couraça da justiça, ele não é afetado por esses ataques do inimigo. Aí ele diz mais: calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Eu disse aqui, creio que na quinta-feira, ou domingo, não, acho que foi domingo, a respeito de desejarmos aprender. Nós precisamos desejar aprender as escrituras sagradas. Tem gente que não gosta de aprender, eles têm preguiça de ler Bíblia, eles têm preguiça de culto de ensino, eles têm preguiça.
Mas eu preciso que você entenda uma coisa: Deus te criou, Ele é o seu fabricante, e a Bíblia é o manual do fabricante. Se você não lê a palavra, se você não tem conhecimento da palavra, você não sabe para que você serve. É por isso que tem gente que a vida dele não tem sentido. Ele não sabe para que ele serve. Por que ele não sabe? Porque ele não lê Bíblia. Se lesse a Bíblia, saberia para que ele nasceu, o que ele deve ser, o que ele deve fazer, o que ele precisa tomar posição para alcançar o que Deus falou. Mas vamos continuar. Ele diz, versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu já assisti muito no Animal Planet. Quem gosta de assistir Animal Planet? Eu gosto muito. E quando eles querem marcar um animal, eles pegam um dardo, uma agulhinha, e essa agulhinha contém na sua ponta um remedinho, chamado sossega-leão, e sopra, atinge o animal com aquela agulhinha, e o animal deita. Aquilo lá é um dardo inflamado com um sonífero, certo? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, o inimigo tem um dardo, ó, ele sopra. Se você tiver fé, o dardo não te afeta, não te contamina. Mas se você não tiver o escudo da fé, o dardo pega, e você deita. Desanima, perde a força, para de lutar, para de acreditar, para de orar, para de congregar, para tudo, irmão. Está pegando? Então o apóstolo Paulo está dizendo, se você pegar o escudo da fé, você pode apagar o poder do dardo inflamado do maligno, porque o diabo, ele fica todo o tempo lançando dardos. Aonde? Na mente. Na mente. Olha um dardo. Você está ali com aquele projeto e você tem fé que vai dar certo, e você está lutando para dar certo, o diabo lança um dardo. Você não nasceu para isso. Você não vai dar conta disso. Mas se você tiver fé, você levanta o escudo e diz, sai Satanás, porque o meu Deus me capacita, o meu Deus me abençoa, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me dá graça, eu não posso mesmo, mas o meu Deus pode, eu não vou, mas o meu Deus vai, a minha mão não alcança, mas a mão dele alcança, eu resisto esse dardo, por causa da minha fé. Mas se ele lança o dardo, e eu aceito, é logo, irmão, está no chão. Quem está pegando? Versículo 17, ele diz, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Por que o capacete, irmãos? Porque o capacete protege a cabeça. Então ele usa esse termo, capacete. O que é o capacete da salvação? É a certeza que eu tenho de que eu sou salvo em Cristo, que eu pertenço a Cristo. Você precisa saber a quem você pertence, em que time você joga, de que lado você está. Eu já falei inúmeras vezes de gente que vem na igreja, mas gosta de ir no terreiro, bater tambor. Você tem que saber de que lado você está, ou você está do lado de lá, ou você está do lado de cá, ou você é da tribo de Judá, ou você é daquela tribo do Jorge. Você tem que saber de que lado você está, porque de nada adianta você frequentar uma igreja, dizer que crê em Jesus, e procura aquele ou aquela que traz o seu amor em 3 dias. Não, irmão. Você quer do seu lado uma pessoa que veio presa por espírito de encantamento? Ou você quer do seu lado uma pessoa que te quer, que está lá porque te ama, está lá porque de fato quer estar com você? Eu acho que a forma mais humilhante de você se relacionar com alguém é amarrando ela por um encantamento.
Eu acho que é a forma mais humilhante que alguém escolhe para se relacionar. Sei não, hein? Então, olha o que a palavra está nos ensinando. Eu preciso tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e começar a guerrear. 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha o que ele está dizendo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração no Espírito é a oração em línguas. Todas as vezes que você vê essa expressão, orando no Espírito, é a oração em línguas. Pastor, e eu que não oro em línguas? Vai para a madrugada, vai para o jejum, vai para a oração e busca batismo com o Espírito Santo, e você vai falar em línguas também, e vai poder usar essa arma também. E ele continua, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas ele vai encerrando de uma forma muito interessante, quando ele diz, ele pede no versículo 18, para orar por todos os santos, e ele dá continuidade dizendo, e por mim, 19, e por mim. O apóstolo Paulo está pedindo oração, viu, irmão? Não é eu não, a mera mortal. É Paulo que está pedindo, ora por mim. Se ele precisava, você imagine eu. E por mim, para quê? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. O apóstolo Paulo pede oração, por quê? Ele pede oração porque ele enfrentava uma resistência para pregar o Evangelho. Que resistência era essa? De espíritos opositores que se opunham a ele. Você viu, pastor Marcos Paulo, que nem o Mulum veio aqui hoje? Graças a Deus. Então, o que é um mulum? Quer saber quem é um mulum? Quem quer saber? O espírito que faz os crentes dormir na hora do culto. Vocês estão tão atentos que nem mulum passa aqui hoje. Então, tá, glória a Deus, aleluia. Os anjos amarrou ele bem ali no portão. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele detectou, ele discerniu, ele entendeu que ele enfrentava espíritos opositores. Então por isso ele termina essa aula de batalha espiritual pedindo oração. Por quê? Porque os espíritos opositores se opunham a ele para que ele não pregasse o Evangelho. Ei, observe uma coisa, ele pede oração porque ele percebe, e eu preciso que você preste muita atenção nisso, ele percebe que o que acontecia com ele não era normal. Ele percebe que a resistência que estava diante dele não era normal. Ele percebia, irmãos, que por detrás daquela resistência, por detrás daquela dificuldade, por detrás daquele impedimento, ele via espíritos opositores que estavam lutando para impedi-lo de fazer a obra como ela deveria ser feita. Às vezes, nós estamos lutando com uma situação, e de repente, você percebe que você não está saindo do lugar. Há alguns meses atrás, eu tomei como responsabilidade para mim, orar pela causa de uma pessoa que estava sendo injustiçada. Essa pessoa tinha uma causa na justiça, e ela me pediu oração, e no dia que eu orei, eu percebi que havia um espírito opositor por detrás daquela demora, daquela enrola que tinha naquela causa, e eu me condoí tanto com a injustiça que aquela pessoa estava sofrendo, que eu me pus a orar contra esse espírito de resistência que estava resistindo, e
essa pessoa, ela tinha todas as provas favoráveis a ela, ela tinha percorrido em todas as instâncias que a lei lhe dava direito de recorrer, e nada, ninguém lhe dava uma sentença favorável, e Deus me falou que era obra de feitiçaria. Os juízes estavam enfeitiçados sobre encantamento, os promotores estavam enfeitiçados sobre encantamento, e eu me coloquei a orar por ela. Passava na porta do estabelecimento da pessoa que era opositor dela, e orava lá também, desfazia obra de macumba lá também, e surpresa, ela teve vitória. Aleluia. Porque, irmãos, porque às vezes não é sobre as coisas humanas, terrenas, não. Às vezes são coisas espirituais que estão se opondo contra nós, e por isso as coisas não fluem, por isso as coisas não vão para frente. Leia comigo esse texto para você entender algo, por favor. Êxodo 7, 1 e 2. Êxodo 7, 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu acho que nós nunca vamos ver na história uma autoridade tão grande. Observe, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, você será como Deus, Arão seu irmão será como o profeta. Eu falo para você, você fala para Arão, e Arão fala para Faraó. Porque quando Deus chamou Moisés, não sei se você lembra, Moisés falou: ai Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, minha língua é pesada, é difícil conversar. Então eu disse: eu falo para você, você fala para Arão, Arão fala para Faraó. Está resolvido o problema. Com Deus não tem problema, Ele resolve tudo. Então, assim ficou resolvido. E Deus disse para ele: você será como um Deus, você será tipo assim, como eu. Imagina Deus chegar para você e falar assim: ei Lucas, você será como eu. Ai, mas eu saía por aí fazendo um regaço no mundo. Não prestaria, por isso que Ele já não deu. Então vamos lá. Então, Moisés estava, irmãos, revestido de autoridade, revestido de poder. Tem uma irmã que orou tão feio para mim aqui agora, que eu acho que ela ficou com medo, hein? Então olha só, ele estava revestido de poder, ele estava revestido de autoridade, e ele foi diante de Faraó para dar a ele uma ordem. Observe, gente, Moisés tinha um decreto na mão. Ele tinha um decreto na mão para ir diante de Faraó, mas por 7 vezes ele foi resistido. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ele foi resistido. É só para se o mulum passar aí, ele escutar isso aí. Olha só, por favor, seja ligeirinha, tá? Ontem parecia... Quem já assistiu aqui, gente? Quem já assistiu aquele desenho Zootopia? Zootopia. Zootopia. Tem um bicho preguiça que fica bem assim no computador. Tu fica ligeiro aí, tá? Então vamos lá, gente. Êxodo 5:1. Olha o que está escrito em Êxodo 5:1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo. A primeira ordem: deixa ir o meu povo. Moisés está lá dando uma ordem, mas Faraó faz o quê? Resiste. Êxodo 7:16. A segunda ordem: e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, que me tem enviado a ti, dizendo: deixa meu povo ir. Segunda vez, Êxodo 8:1. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Meu Deus,
Êxodo 8:20. Vamos lá, quarta vez. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e você vai dizer para ele assim, ó: deixa meu povo ir, ou deixa ir o meu povo. Pela quarta vez. Pela quinta vez, Êxodo 9:1. Quinta vez. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz para ele de novo: deixa ir o meu povo. E Faraó fazendo o quê? Resistindo. Pela sexta vez, Êxodo 9:13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo. Gente, pela sétima vez, Êxodo 10:3. Êxodo 10:3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo. Você pegou aqui, Moisés revestido de autoridade, ele estava na terra como Deus, Arão seu irmão como um profeta de Moisés, falando em nome dele. E por 7 vezes você vai ver Faraó resistindo. Lógico, está escrito, Deus endureceu o coração dele. Mas através de quem? Através de um espírito de resistência que estava resistindo. Ele dando ordem, ele falando, ele dizendo em nome de Deus. E Faraó resistindo a Moisés. Observe que ele está dando uma palavra de ordem contra a resistência, dizendo: deixa ir o meu povo. Mas Faraó resistindo. Aí eu chamo para mim e para você essa aplicação. Quantas vezes nós estávamos diante de uma causa e nós oramos por aquela causa, e a gente clama, e a gente pede, e nada? Quantas vezes diante de um problema, a gente vai lá e ora, e clama, e jejuma, e pede, e nada? Agora você quer ver resistir mesmo? São os espíritos de enfermidade. Os espíritos de enfermidade, eles amam fazer resistência contra nós. Porque uma pessoa enferma, ela tem dificuldade de se fortalecer e resistir. Ela se entrega. Já prestou atenção que a pessoa, quando ela descobre que ela está doente, ela definha mais rápido? Porque ela vai perdendo a força de lutar contra esse espírito de resistência. E quando a gente está lutando contra um espírito que está fazendo resistência, a gente fica meio que desnorteado. Parece que a nossa oração não tem efeito, parece que Deus não ouve, parece que Deus não escuta, parece que Deus não responde. E ao se sentir que Deus não está nos respondendo, ao sentir que Deus não está nos ouvindo, a gente começa a ser atacado por um espírito de desânimo. Porque todas as vezes que nós desanimamos, nós temos vontade de quê? De desistir. Toda pessoa desanimada, você vai conversar com ela, ela quer o quê? Ela quer desistir da vida, ela quer desistir de tudo, ela não quer saber de mais nada. Por quê? Porque ela está desanimada. Tem gente que fala assim: ah não, eu já orei uma vez, não vou orar mais. É tudo que o diabo quer ouvir de você, que você não vai orar mais, que você não vai buscar mais. Por quê? Porque se você não orar mais, se você não buscar mais, aí está decretado o teu fim. Quem está pegando? E você para de orar, você volta a estaca zero, e quando você resolver lutar de novo, você vai ter que voltar lá do zero, não de onde você parou. Isso é que é difícil, irmão. Esse negócio de desviar não dá certo. Ah, eu vou dar uma voltinha no mundo aqui agora, Expo Sul, vou lá um pouquinho, dar uma volta. Por isso que o corredor dos milagres, irmão, é sempre depois da Expo Sul. Todo ano é assim, depois da Expo Sul a gente expulsa os demônios para ficar pelo menos um ano assim, livre. Então, observe que os dias vão passando. Falando de Expo Sul, vou dizer algo para vocês aqui. Todo ano, na Avenida dos Estudantes, vidas são sacrificadas. Vocês acham que é bobeira?
Vocês acham que eu estou aqui contando historinha de cartilha? Todo ano, espíritos malignos requerem sangue por causa dessa festa maldita, e sangue é derramado ali na Avenida dos Estudantes todos os anos. Por isso eu disse que eu poderia falar 10 horas só daquele versículo, e seria muito feliz sem repetir nenhuma palavra, porque muito assunto a gente tem para falar, mas vamos continuar nesse daqui. Então, observe que quando você está enfrentando um espírito de resistência, os dias vão passando, a resposta não chega, os espíritos malignos começam a te atacar, começa a atacar os seus pensamentos, os seus sentimentos, e começa a vir sentimento tipo, não adianta orar, eu vou desistir de tudo, eu vou parar de orar porque Deus não me escuta mais, eu vou desistir. Observe que é uma reação em cadeia, e a gente precisa entender. O Paulo fala dos ardis do inimigo, ele está falando das estratégias que ele usa. Então a reação é em cadeia, é assim, ele lança uma seta, um pensamento. Se eu aceitei aquele pensamento, eu não o rejeitei, ele vai virar um sentimento. E se ele se transformando em um sentimento, mesmo assim eu não o rejeitei, eu não o resisti, ele vira uma ação. Diga comigo: pensamento, sentimento e ação. Ação. Começou tudo aqui, pensamento, sentimento, ação. Um exemplo bíblico: Davi olhou Batseba tomando banho. O que ele pensou? Lá em casa. Pensou, não resistiu, sentiu, agiu, mandou buscar, pegou, pensou, sentiu, agiu. A seta, ela tem que ser destruída aqui, porque aqui é bem mais difícil, porque o sentimento, ele é avassalador. Quem aqui já ficou apaixonado? Ué, gente, que mundo você está? Eu já fiquei muito apaixonada. Deixa eu me denunciar para ver se vocês denunciam também. Já apaixonou, pastor Léo? Já apaixonou, pastor Marcos? E você, Luquinha? Aí, apaixona, irmão. Uma pessoa apaixonada, irmão, ela fica incontrolável. Você fala assim, é feia, ela diz não. Você fala assim, não presta. Não. Que isso? Você tenta abrir o olho, é laço. Não, você está com inveja. Quantas vezes você tentou ajudar alguém, falando, olha, é laço, essa pessoa é isso, a pessoa fica com raiva de você, achando que você está com inveja do troço dela. Ai, Jesus Cristo, me ajuda. Por quê, gente? Porque depois que o sentimento está aqui, irmão, é difícil controlar, é complicado controlar. Depois que o sentimento tomou conta, você fica vulnerável a ele, e você vai obedecer a alma, você vai obedecer a carne, e não mais a racionalidade. Fulana, ele batia na outra, ele regaçava a cara dela, pois em mim não vai bater. Que bobinha. Não vai em você, alecrim dourado, você vai apanhar também. Fulana, ele metia chifre na outra, traía. Comigo não, coitadinha. Vontade de falar tudo que eu penso, não posso, falo nada. Mas vamos continuar para nós terminar e orar, que é isso que importa. Vamos lá. Então, quando nós estamos diante de uma situação assim, de uma resistência,
de coisas que não fluem, de coisas que não vão para frente, de coisas que não se resolvem. Nós precisamos ter discernimento. Diga comigo, discernimento. Para entender o que está acontecendo no mundo espiritual, porque na maioria das vezes, a resistência espiritual que nós estamos enfrentando são espíritos opositores para impedir o nosso avanço. Grava isso, na maioria, não em todas as vezes, na maioria das vezes, nós, diante dessas situações, estamos enfrentando espíritos opositores que querem impedir o nosso avanço. Vamos ler o que está escrito em Daniel 10, versículo 12 e 13. Olha o que diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa de tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs. Lembra que eu falei dos principados? O príncipe que dominava a Pérsia, ele se opôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Qual o contexto disso? Daniel viu uma visão, entendeu nadinha, e disse: meu Deus, preciso entender o que é que eu estou vendo. É igual você, sabe quando você sonha, fica sonho perturbado, fica: ai meu Deus, o que significa isso? Você sabe que aquele sonho tem algum significado, tem alguma coisa. Por quê? Porque ele não sai da sua cabeça, você quer entender, não entende. Daniel ficou assim, ele viu a visão, entendeu nada. Por que ele não entendeu nada? Porque eram coisas futuras, para muito longe. Imagina Deus mostrando para Daniel um carro, e Daniel nunca viu um carro na vida dele. Que nome ele vai dar para esse carro? Eu vi uns ferros, eu vi umas rodas, é assim que ele expressava. Por quê? Porque ele nunca tinha visto um carro, naquele tempo não existia carro. Então ele viu visões que ele não soube discernir, e ele ficou perturbado, e ele foi orar, e ele foi buscar de Deus: Senhor, eu preciso de uma revelação. E aí, você já sabe a história, poupar-lhe-ei os ouvidos, mas falarei com muita abreviação, que Daniel, ele orou um dia, orou 2 dias, 3 dias, e oração, e jejum, e 10 dias de oração, e jejum, e 15 dias de oração, e jejum, e 20 dias de oração, e jejum, 21 dias de oração, e jejum. Chega o anjo: ei, cheguei, atrasado, mas cheguei. O que aconteceu, anjo? Então, estava vindo, e aí, o príncipe da Pérsia me segurou lá em cima. Não podia chegar, ele me segurou. Mas, Daniel, foi tão bom você ter continuado orando. Daniel, se você tivesse parado de orar, eu estava lá preso até agora. Mas como você orou, Daniel, você continuou orando, Daniel. Sabe o que aconteceu? O céu moveu, o Todo-Poderoso deu uma ordem, ele chamou o príncipe dos anjos, ele chamou Miguel e disse: vai lá, Miguel, acode Daniel, acode Gabriel, e leva a resposta para Daniel. Aí Miguel veio, lutou contra o príncipe da Pérsia, porque era uma batalha de alto nível. Aí o príncipe da Pérsia me soltou, ficou lá guerreando com Miguel, e eu pude vir para trazer a notícia, a revelação de acontecer nos últimos dias. Diga assim comigo: a perseverança move o céu. Ou melhor, a perseverança traz guerra no segundo céu. Foi isso que aconteceu. A perseverança de Daniel fez com que Miguel, o arcanjo, o príncipe dos anjos, descesse no segundo céu e lançasse por terra o príncipe da Pérsia, para que Gabriel, o anjo mensageiro, viesse e trouxesse a resposta para Daniel. Então, às vezes, irmão, a gente está ali orando,
e nada acontece. Você precisa estar atento a esses detalhes. Por quê? Porque são espíritos opositores que estão se opondo contra você, e a solução não é parar de orar, a solução não é desistir, a solução não é desanimar, a solução é intensificar. Se você está orando e nada aconteceu, intensifica a oração. Se está orando 2 vezes por dia, ora 3. Se está orando 3 não resolve, ora 4. Está orando 4 não resolve, ora 5. Ei, está orando 5 não resolve, faz o que o apóstolo Paulo diz: ore em todo o tempo, 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 busque a Ele em todo o tempo. Só que, lembra que eu falei minutos antes, que na maioria das vezes é oposição, mas não é em todas as vezes? Vou te explicar por quê. Na maioria das vezes é oposição, e nas vezes que não é oposição, eu estou ali insistindo com algo, mas não é uma oposição maligna. Então é o quê? Pergunte para mim, o quê? Teimosia sua. Se você detectou que não é uma oposição maligna, já vou te explicar como detectar. Então é teimosia, é você que está teimando, você é teimoso. Se não é uma oposição, então é o que? É uma teimosia, e teimosia é orgulho. Diga assim, teimosia é orgulho. Toda pessoa teimosa, ela é orgulhosa, irmãos. Você está falando para a pessoa, ei, não anda com essa bolsa assim não, vai passar um bandido e vai pegar. Ela fala, eu vou porque não tem nada a ver, porque ela é orgulhosa, ela não quer ouvir, ela não quer dar o braço a torcer, que de fato alguém está dando um conselho para o bem dela. Ixi, aqui pega a gente assim, irmão, de pau de quina, e vai dando paulada na cabeça. Então, teimosia é orgulho, e o orgulhoso geralmente, ele pensa assim, ó, eu perco tudo, mas não abro mão. Eu perco tudo, mas não perdoo. Eu morro, mas não peço ajuda. Eu não vou dar o braço a torcer. Irmão, isso é orgulho. E o orgulho é a razão de falências, divórcios, perdas irreparáveis. Então, às vezes, eu estou teimando, insistindo com uma coisa que não é para mim, insistindo com alguém que não é para mim, insistindo com coisas que não são para mim, com lugares que não são para mim. Você está pegando? E às vezes é só teimosia e orgulho, tudo junto. Não tem nenhum demônio me resistindo. Na verdade o diabo quer mesmo que você fique ali insistindo. Nem é uma oposição, uma oponência das trevas, não, é só teimosia. Aí quando você dá o braço a torcer, se rende, dá um passo para trás, tudo resolve. Tudo resolve. Às vezes, irmão, perder é ganhar. Às vezes, é lucro. Às vezes, abandonar é ganho. Tá pegando? Então, tá. Então, você está entendendo por que a gente precisa estar tão atentos ao mundo espiritual, buscando o discernimento? Porque às vezes, ao invés de estar sendo perseverante, nós estamos sendo orgulhosos. Irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas pastora, como que eu vou saber se eu estou enfrentando uma resistência ou se eu estou sendo uma pessoa teimosa, orgulhosa? Como que eu vou saber? Como? Te explico. Você está ali, você tem um projeto, você tem um plano, de repente, do nada, tudo começa a dar errado. Resistência. Do nada, estava tudo indo de vento em popa, estava tudo certo, de repente,
tudo começa a dar errado. Ó, fique atento. Faz tipo Chapolin, pega aquelas anteninhas e tem alguma coisa errada. É um espírito opositor. Eu estou enfrentando uma oposição. Você está ali trabalhando, você trabalha com vendas, você está vendendo, de repente, tudo trava. Ninguém te procura, ninguém te liga, tudo, as portas fecham, do nada. Do nada é o que a gente diz, mas é uma oposição, é uma resistência maligna. Então as coisas começam a não fluir mais, as coisas começam a dar errado. Você está ali trabalhando, lutando, e de repente nada mais avança, nada mais flui, nada mais dá certo. Fique atento, fique atenta. Isso é uma resistência, isso é uma oposição. As portas que deveriam estar abertas estão fechadas. As coisas que deveriam estar dando certo, de repente está dando tudo errado. Aí você começa a ser atacado e vem pensamento de desânimo, pensamento de desistência, medo, culpa, problema para todo lado, irmão, começa a surgir problema por todo lado. Outra coisa muito interessante que às vezes as pessoas não levam em conta: a máquina de lavar queima, a geladeira queima, o ar para de funcionar, cai a cristaleira com copo, com prato, com tudo. As coisas começam a quebrar com muita veemência no ambiente. Isso é oposição, isso é resistência de espíritos malignos. Eles estão atacando você por todos os lados. Para quê? Para fazer você desistir, para fazer você desanimar. Aí por todo lado que você olha tem tribulação, tem turbulência, tem afronta. Do nada a pessoa te afronta. Você está ali conversando com a pessoa que você já está acostumado a se relacionar com ela, de repente ela fica ríspida com você. Quem já passou por isso? Irmão, mete a mão na cabeça e manda embora. É resistência maligna, afronta sem precedentes. A pessoa está te afrontando, aí depois ela aparece do nada, como se nada tivesse acontecido. Saiu a coisa ruim e voltou a pessoa normal. Então, você sente também um cansaço, não é físico, ele é espiritual. É um desgaste que você começa a sentir na mente. Você fica cansado com muita facilidade, e não é sobre o seu corpo, é sobre a sua mente, sobre o seu espírito. Então, aí você enfrenta lutas constantes em áreas que deveria estar fluindo, mas aí não flui, e aí você percebe à sua volta, é contenda, é briga, é fofoca. Tem hora, irmão, que se levanta umas fofocas de coisa que você falou há 20 anos atrás, elas surgem agora. Já tinha até morrido, ressuscitou. Agora, por quê? Porque você está enfrentando espíritos opositores. A Bíblia vai chamar essas situações, como eu já disse no início, de dardos inflamados do maligno também. Dardos inflamados, oposições das trevas. E aí o inimigo levanta e ele te acusa, e você começa a sentir-se acusado, você começa a sentir, meu Deus, eu sou um merda mesmo, realmente. E você começa a dar crédito a todo pensamento ruim que o inimigo vai lançando na sua cabeça, e ele acusa a todo tempo, porque a missão dele é acusar mesmo. E para eu encerrar com vocês, olha o que está escrito em Zacarias 3:1, por favor, projeta para nós. Parabéns, você está ligeirinha. Eita, gente, vamos aplaudir ela. Aleluia. Então, olha o que está escrito: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, para fazer oposição. Deixa eu contar o que aconteceu. O povo tinha vindo do cativeiro, não tinha sacerdote. Aí se levantou esse homem, não é Josué, lá do livro de Josué, não, esse Josué é outro. O sumo sacerdote Josué, ele se levanta e diz: eu estou aqui, eu vou apresentar incenso diante do Senhor, eu vou sacrificar. Aí o diabo vem, para quê? Para se lhe opor,
para fazer oposição contra ele, para dizer: Josué, você está sujo, sua roupa está suja. Veste suja na Bíblia é símbolo de pecado. Então Satanás acusava ele, dizia: Josué, você está em pecado, você não pode estar aí. Mas aí, depois você lê na sua casa, os versículos seguintes, o Senhor enviou um anjo, esse anjo foi, colocou roupa nova, mitra nova na cabeça, purificou ele e diz: agora vai, porque esse aqui é um tição tirado do fogo para queimar, e vai queimar. Quem aqui é tição tirado do fogo para queimar? Aleluia, glória a Deus. Então a gente precisa queimar, a gente tem que estar sempre ardendo no fogo do Espírito, queimando sempre todas as obras malignas. Então, a gente sempre vai enfrentar, em alguns momentos da vida, oposições, mas nós temos uma ordem. Diga comigo: eu tenho uma ordem e eu preciso cumprir. E qual é a ordem? A ordem está lá, Tiago 4,7. Por favor, projeta para nós. E diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se Deus manda eu resistir, é porque tem alguém me atacando. Então eu preciso fazer o quê? Resisti-lo. Eu preciso resisti-lo. Todas as vezes que você se levanta para fazer algo, o inimigo vai se opor, você tem que resistir. Todas as vezes que você está fazendo um projeto, algo para Deus principalmente, ele vai se opor, você tem que resistir. Todas as vezes que você se levanta para buscar a Deus, o inimigo vai se opor, você tem que resistir. Por quê? Porque é ordem, nós precisamos resistir. Todas as vezes que a gente avança de nível espiritual, o inimigo vai se opor, mas a gente precisa resistir. Eu venci uma batalha, subi de nível. Pois é, prepara para você enfrentar um inimigo maior. Mas você vai vencer, porque quando você vence uma batalha, você recebe uma unção maior, uma glória maior começa a te cobrir. Então observe que nós temos aqui essa missão, essa ordem: resista, se sujeite a Deus, mas resista ao seu inimigo, e ele vai fugir. Então o que eu preciso fazer? Para resistir ao inimigo, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu disse aqui domingo pela manhã: fechar as brechas. Tem uma brechinha aí? Fecha. Você tem as brechas, irmão. Observe que brecha é diferente de porta. Olha, está vendo o tamanho dessa porta, gente? Olha o tamanho dessa porta, olha para a porta, por favor. Mas lá no canto tem uma brecha, é um buraquinho pequeno. Diga comigo: brecha é um espaço pequeno. É buraquinho pequeno, ficou feio, fala espaço. É um espaço pequeno, um espaço pequenininho. Então, o inimigo ele não precisa de uma porta para passar, é uma brecha. Um espaço pequeno, e às vezes são pequenas coisas que a gente olha e fala: não tem nada a ver, é aí por onde o inimigo entra. Não, isso aqui não tem nada a ver, é por esse nada a ver que o inimigo vai entrar e vai fazer um estrago muito grande. Por isso que a Bíblia sempre vai falar, irmãos, para nós sermos corretos, justos, praticar justiça. São coisas que vai nos levar a lugares de bênção. Por quê? Porque as brechas serão fechadas, o inimigo não poderá entrar, e assim a gente vai poder ter autoridade suficiente para mandar ele embora, para mandar ele sair, e ele vai ter que sair. Então a primeira coisa, você quer vencer os espíritos opositores, fecha as brechas. Pastora, cadê a brecha? Não sei. Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, examina a sua vida, e você vai saber se tem brecha. Só você se examinando é que você vai saber se existe uma brecha. E sabendo da brecha, você vai lá e fecha. Segunda coisa, depois de fechar a brecha, você tem que orar. Irmão, tem gente que não gosta de orar, tem uma preguiça de orar. Para com isso, você tem que orar. Se você não orar, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não orar, você não vai ver os céus abertos para você. Se você não orar, não vai ter como Deus te responder, porque você não disse nada, vai responder o quê? Então não tem jeito. A terceira coisa, irmão, é a perseverança. A perseverança. Eu preciso ser perseverante. Por quê? Porque o inimigo também é. Ele é insistente, ele é perseverante, mas a gente precisa ser mais.
Nós precisamos ser mais perseverante. Nós precisamos ser mais insistente. E depois, a quarta coisa é estar sempre, observe, sempre com uma declaração, proclamação profética na sua boca. Quando você tem brecha fechada, oração, jejum em dia, perseverança, proclamação da palavra, irmão, não tem resistência que te resista. Não tem resistência que tem poder de ficar na sua frente. Eu poderia contar aqui nessa tarde inúmeros testemunhos de resistências espirituais que eu tive que enfrentar e vencer. Mas não preciso falar de mim, eu falando da Bíblia já é o suficiente para você crer. Então, observe que a palavra do Senhor, ela nos instrui. E aí Paulo termina dizendo, não ignore os ardis do inimigo, ou seja, não ignore, achando que tudo é normal, achando que o que está acontecendo é normal, achando que tomar um clonazepam e dormir vai resolver. Não vai, você tem que ficar acordado, vigiando e expulsando. Amém? Então fique de pé.